Gente, boa tarde. Cá estamos para o fim do dia, o último painel. Muito feliz e muito agradecida por esse dia, nessa casa tão linda e plateia cheia, e a gente cheia de amor e vontade de mudar esse mundo. Então, vamos lá para a infraestrutura sustentável, práticas e inovações da tecnologia verde. Comprometimento de fornecedores e soluções responsáveis para atrair novas plateias. Bom, esse painel ficou por último porque essas pessoas chegaram primeiro. Elas já pensam nisso há muito tempo, então a gente acredita que eles foram os primeiros a plantar sementinha, literalmente, né, Andréia, para a gente, né, para que a gente pudesse fazer alguma coisa que impactasse cada vez mais pessoas. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente vai aumentando um pouquinho esse número. Então, nós estamos aqui com a Sônia Araripe, que é a nossa mediadora, fundadora da revista e do site A Revista Plural. É uma publicação pioneira nesse setor e a gente tem muito orgulho de que ela tenha aceitado estar aqui conosco. Nós temos a Andréa Carvalho, que é a fundadora da Papel Semente, conselheira da Secretaria Estadual da Mulher, no Rio de Janeiro. A Papel Semente é a Papel Semente é um mimo, uma coisa linda, onde usamos e plantamos hortaliças, plantamos flores, plantamos, né, árvores frutíferas, e é um trabalho lindo de reflorestamento também que ela tem. Nós temos o Alexandre Magno, que é CEO da Neurosciences. Aí é uma outra história muito mais complexa e de gente inteligente no outro nível, né? E temos também o Gabriel Bastos, que é o cofundador do centro da Fiore Tech. Tudo bom? Pode sentar. Vou deixar com vocês. Bom painel. Obrigada. Obrigada, Silvana. Obrigada, Betina. É uma alegria, estamos entre amigos, né? Eu sempre brinco, sabe? Andréia, Alexandre, Gabriel, que é, a gente está nessa jornada não por acaso, tá certo? Não sei se a gente chegou primeiro, não, Silvana, porque tem tantos aí antes de nós, mas persistimos, perseveramos, resistimos. Acima de tudo, essa é uma jornada de resistência. E não é fácil, né? Cada um na sua área não é fácil. É, E já nessa toada, eu queria cumprimentar a Betina e a Silvana pela resiliência também. Acabou acontecendo que a primeira jornada, quer dizer, a primeira data que elas pensaram foi naquela data do ocorrido, né? Então, elas conseguiram né, perseverar, né? E estamos realizando hoje com o mesmo brilho, com a mesma alegria, né, de estarmos juntos. É, eu podia fazer uma apresentação aqui, mas eu vou resumir um pouco da bio de cada um de vocês e já contar para vocês assim que é especialmente feliz estar nessa casa PUC, onde eu formei 3 filhos. Eu tenho 3 jornalistas, para o bem ou para o mal. O pai engenheiro, graças a Deus, não reclamou muito, mas algum podia ter seguido a área das exatas, mas não, os 3 são jornalistas, filhos da PUC. É uma casa que valoriza, não por acaso, valoriza a sustentabilidade, valoriza o conceito de sustentabilidade, né? Então, eu também me considero um pouco parte dessa jornada aqui deles. Então, contar para vocês que Plurale tem 18 anos, acabamos de voltar da COP30 de Belém do Pará, eu e Felipe passamos quase 30 dias lá, e também uma experiência fantástica, né? É, por tudo que foi possível fazer, poderia ser mais? Poderia,
né? Mas o que foi possível fazer, tá certo? O mundo polarizado, eu acho muito importante também a gente pontuar isso, quer dizer, que cenário que a gente vive, né? O mundo polarizado, cada vez mais dividido, de contestações e de embates, nem sempre muito fáceis. Então, acho que nesse cenário, as vozes de Belém conseguiram garantir ali o seu espaço, né? Isso foi muito enriquecedor, né? E aí já trazer para vocês, né? A Andréia, eu acompanho a Andréia, eu acho que ali desde o comecinho da Papel Semente, né? Uma empresa pioneira, vocês sabem, na fabricação de papéis e produtos plantáveis, né, no Brasil. São 12 anos, ela é embaixadora da Rede de Mulher Empreendedora, trabalha com as questões relacionadas a gênero e empoderamento feminino. Foi vencedora de vários prêmios. Aqui cito alguns, mas eu posso dizer para vocês, são vários. É sempre uma referência nessa área, participa do conselho da Associação Comercial, enfim, Conselho de Mulheres da Firjan, ela é super atuante, né? O Alexandre é empresário, pesquisador e professor, atualmente está fazendo doutorado em Engenharia de Sistemas Complexos na UFRJ, é pesquisador da UFRJ, Laboratório de Inovação, SPM, navega aí nessa linha aí da economia criativa, diretor de marketing da DNA Hub, curador do INBB, CEO da Neurosciences, enfim. Ele cria algoritmos do bem, algoritmos específicos para análise do cérebro em tempo real. Vou querer saber o que é isso. Tomara que seja do bem mesmo. Estou cheio de algoritmos do mal, cheio dessa gente do mal. E o Gabriel é engenheiro eletrônico pelo UFRJ, cofundador da startup Floritec, referência em tecnologia e impacto socioambiental. A sua atuação concentra-se no desenvolvimento de soluções escaláveis e inovadoras que integram hardware e software para fomentar a economia circular e a gestão responsável de recursos. A gente vai conversar, a gente vai fazer aqui uma espécie de um bate-papo. Eu queria que cada um de vocês falasse. Eu vou deixar a Andréia falar primeiro. Por favor, Andréia. Bom, boa tarde. Primeiro vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou Andréa Carvalho, eu sou uma mulher morena, de 1,60 m, tenho os cabelos cacheados e uso um batom de cor vermelha, que é a minha marca registrada. Obrigada, então, a todos aqui pelo convite, estar aqui com vocês né, e poder contar. Eu sempre digo que é um lugar de honra quando a gente pode falar da nossa história, falar do nosso trabalho e daquilo que a gente acredita. Né? Tenho aí, são 17 anos, como a Sônia falou, é ser muito resistente, começar um negócio, né, que eu vim falar de sustentabilidade há 17 anos atrás, a gente não tinha nem essa palavra, né? A gente não falava sustentabilidade. Né? Eu fiquei 13 anos, trabalhei dentro do terceiro setor, em São Paulo, eu morava lá. E então eu tinha, né, uma lógica de terceiro setor, né? Eu trabalhava numa instituição que tinha em contraturno escolar, a gente trabalhava com 220 crianças de famílias que moravam em torno do lixão. Então eu passei 13 anos convivendo com essas crianças, com essas famílias, aonde a lógica era onde tinha a questão do lixo, do resíduo, a pobreza estava ali instalada e vice-versa, era a mesma situação, né? Então, quando eu vim montar um negócio, né, ter a felicidade também de ter vindo, vim porque meu filho quis fazer vestibular e meu filho estudou aqui na PUC também. Né? Então, eu venho para o Rio por uma demanda pessoal, né, por conta desse filho único. E quando eu decido que vou montar um negócio, sabe, Sônia, a minha lógica de negócio era outra, lógico. Imagina, 13 anos dentro de uma organização não governamental, né? Então, eu olho para me dizem que existe um papel já fora do Brasil, né? Imagina, eu estou falando 17 anos atrás eu começo papel semente, mas eu descobri que tinha gente que fazia papel semente há 15 anos no Canadá, né? E ainda não tinha isso aqui no Brasil. Então eu vi como uma oportunidade de negócio, né? Eu vi também como uma oportunidade por conta da minha vivência né, de conviver com essa questão de resíduo ali com essas famílias. Eu vi como uma solução para uma parte de resíduo, né? E uma oportunidade de negócio mesmo. E aí então a gente começa a nossa história da papel semente aqui. A gente está em São Gonçalo, também do outro lado da ponte, né? E daqui a pouco eu conto mais um pouquinho, então, de como, né? Porque a gente faz o papel reciclado, artesanal, que leva as sementes germináveis.
Então, a ideia é que depois você, usando o papel, né, que fez um convite, um crachá, um cartão, um folder, você plante, né? Então, o papel, a gente diz que com ele é lixo zero no meio ambiente. Mas para fazer esse produto também a gente pensou em toda a cadeia produtiva e tudo, então eu conto mais para frente um pouquinho, tá bom? Obrigada, Sônia. Maravilha, obrigada. Gabriel? Bom, prazer, boa tarde, estar participando aqui do painel junto com vocês. Queria parabenizar inicialmente a Silvana, a Betina, por ter esse olhar plural aqui para a questão da sustentabilidade, para a questão da economia circular. Eu acho que quando você tem pessoas de diferentes contextos, diferentes áreas, assim, falando do mesmo tema, tem um grande potencial criativo e de desenvolver soluções, e visões diferentes, assim, acima desse tema, né? Fazendo minha autodescrição, eu sou moreno, de cabelos pretos, barba preta, tenho 1,78 m, buscando um perfil atlético, e visto camisa azul e calça jeans. E a minha trajetória, esse o meu background, minha formação é da área de eletrônica e computação, e eu vim parar na sustentabilidade assim por meio da inquietude de buscar inovação. Então eu diria que inovação é o meu ponto forte. Desde pequeno, assim, eu sempre construí projetos e participei de iniciativas para criar algo diferente. Então, o início, assim, da minha trajetória, eu comecei a participar de hackathons, que são eventos, maratonas, geralmente de um final de semana, em que no final da sexta-feira ali, geralmente, né, nesses eventos apresentam uma temática, uma dor, e esses desenvolvedores, enfim, participantes ali desse evento têm até o domingo para desenvolver uma solução. Então, eu sempre gostei muito desse tipo de evento, dessa mecânica, porque sempre você estava ali imerso num contexto ali, às vezes até divertido, mas que buscando uma solução, buscando criar algo diferente. Então, eu estava fazendo uma retrospectiva assim, em 2015 eu participei de um hackathon da Mastercard onde a gente criou um pagamento por QR Code, que hoje quase todo mundo usa, né? E participei também de um da Três Corações, onde a gente recebeu uma máquina de cápsula e eles falaram, automatiza, cria conectividade, desenvolve algo diferente com esse produto, né? Isso também em 2016, 17, talvez. E em um desses eventos, que foi o Hack in Rio, em 2018, se eu não me engano, aconteceu aqui no Porto, aqui no Rio, e aí eu conheci a temática da sustentabilidade. E esses eventos geralmente têm pizza, refrigerante, energético. E a gente participava do evento e via aquelas pilhas assim de caixa de pizza, diversas pizzas assim da Domino's e garrafas PETs de Coca-Cola. A gente falando, gente, para onde que esse resíduo está indo, né? E aí que a gente desenvolveu a Floritech, que é uma startup que no evento começou com uma plataforma colaborativa, mas depois a gente pivotou, né, que mudou totalmente a solução ali do projeto. Mas é interessante que hoje eu estava vendo um pitch meu há 7 anos atrás e eu falando da mesma questão que era a destinação incorreta dos resíduos, né? É, a solução mudou, né? A gente começou a pesquisar e ter muita referência no modelo europeu de descartar o seu resíduo, ganhar algo com isso. A gente via que não tinha isso aqui no Brasil. E aí a gente desenvolve uma máquina, tamanho de uma geladeira, mais ou menos, com tecnologia embarcada, utilizando o meu know-how de hardware e de software, junto com minha sócia, que era de desenho industrial. Então a gente desenvolveu uma máquina assim super bonita que você olha assim, você não diz que é uma máquina para receber resíduo, não é uma lixeira, não é vamos dizer assim, um mobiliário que está recebendo resíduo, né? Então, a partir disso a gente começou o desenvolvimento ali do projeto e eu vou compartilhar, enfim, junto aqui na mesa redonda alguns projetos bem interessantes que se comunicam um pouco com a cultura da reciclagem, a mudança do hábito e reforçar cada vez mais assim a responsabilidade tanto com as empresas quanto com o público também, a questão da economia circular. Muito obrigado. Maravilha, Alexandre.
Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer ao convite, agradecer, né, que a presença aqui é muito importante. Esse evento é muito importante, né? A gente fala de sustentabilidade há algum tempo, mas finalmente a sustentabilidade entra na moda, finalmente as pessoas começam a olhar com outra cara. E eu brinco que lá atrás a gente tinha que trazer muito a parte financeira para os empresários, para a gente poder convencer. Hoje é o contrário, né? Hoje a gente consegue ser convidado, ser chamado para poder falar com sustentabilidade. Então, acho que essa reviravolta do mercado é muito legal. Bom, eu sou um homem pardo, né? Tenho 1,80 m, estou usando camisa verde, estou com uma calça bege, né? E como nosso amigo, estou tentando ficar atlético, mas está difícil. Eu tenho uma pessoa que sempre eu compro roupa e fala assim: você é magro, só que só tem barriga. Só que tem que parar de beber, só que eu não bebo. E aí, aí que é o problema, né? O que que eu faço, né? Então não sei o que fazer. Bom, minha trajetória, né, começou aos 14 anos, então eu não ganhava mesada e queria ter o meu dinheirinho para fazer as coisas e comecei a empreender, né? Tive muito sempre esse olhar de o que está faltando e acho que com 14 anos eu comecei a ganhar um salário mínimo, né, na época e não quis nunca mais trabalhar para ninguém, né? Mas tive que num período começar a trabalhar, trabalhei no Estaleiro Aliança, na Companhia Brasileira de Offshore e ali eu achei uma coisa super interessante, porque eu projetava os móveis dos navios. E a gente começou a ter uma reunião com psicólogos para escolher cor de cortina de navio e tal. E eu falei, gente, que interessante isso, né? E comecei a ter esse olhar de experiência. Depois eu fui diagnosticado com TDAH aos 32 anos, então fez muito sentido, muita coisa, porque eu sou da década de 80, isso não existia na década de 80, né? Quem sabia que era TDAH? E eu não gostava de estudar. Depois que eu descobri que eu tinha TDAH, fiz 2 mestrados, estou terminando o doutorado. Então, aprendi que, na verdade, o ambiente nos modela mais do que a gente consegue entender. E a partir daí, montei minhas empresas e o projeto que eu fazia no doutorado, nos mestrados, acabou se tornando uma startup. E essa startup me conectou com pessoas maravilhosas. Hoje eu tenho o grande prazer de ter uma startup de maioria feminina, né? Dos sócios, a gente tem sócio pra caramba, porque a gente tem vários algoritmos com parcerias com a FRJ, com COP, fizemos trabalhos com McDonald's, com Starbucks, né? Com muitas empresas. E teve um desafio da Embratur, que eu acho que é o que me conecta aqui, né? Onde a gente tinha que desenvolver um projeto de ESG para pequena e microempresa do setor do turismo. Como que a gente trabalha a neurociência no setor do turismo, né, para micro e pequena empresa que normalmente não tem a capacidade financeira de contratar um nível de pesquisa desse patamar, né? E aí acabou que a gente gerou um guia para micro e pequena empresa que vai ser distribuído gratuitamente, está sendo aprovado agora pela Embratur, onde a gente traz não só a análise dos grandes parques nacionais, a experiência do turista nesses grandes parques, mas também traz uma análise desse turista e a reação dele às práticas de ESG. Porque o pequeno e médio, principalmente o microempresário, o grande problema dele é onde que eu vou investir em sustentabilidade? Como eu faço para investir em algo que talvez não me dê retorno? Então, nesse trabalho, além de analisar a experiência nos parques, a gente analisou a reação deles a essas práticas para entender quais práticas geram maior valor percebido para o cliente. Porque assim a gente consegue gerar um passo a passo para o microempresário e mostrar, olha, começa investindo aqui, porque isso gera maior valor percebido, você consegue faturar mais logo de cara. Aí, quando chegar lá na frente, você vai trabalhar outras coisas mais subjetivas que não estão no âmbito da visibilidade das pessoas, então elas não conseguem valorizar. E aí, para contemplar, né, como professor também, meus sócios também como professores universitários, a gente acabou botando nesse guia também práticas de neuromarketing, neurobranding, neurodesign, neurogestão e neuroliderança, né, que engloba aí toda a parte do ESG, e com imagens geradas para o setor do turismo via inteligência artificial. Então a gente tentou trazer aí tudo que a tecnologia nos brinda, né, na contemporaneidade para poder distribuir esse guia. Aí, o melhor, né, ele vai ser gratuito, aguardando só a Embratur liberar o link para a gente poder divulgar. Muito legal.
Queria já agradecer, a gente vai começar agora o diálogo, mas eu queria já agradecer a presença de vocês todos aqui até essa hora. Ana, Cris, Dani, a turma toda que está aí. É, Parece que somos poucos, mas não somos. Nós somos fortes e potentes. E aí já queria trazer para a roda, André, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência nesse período, né, da Papel Semente, numa época que nem se falava nisso, né? Hoje em dia, todo evento que eu vou, quase todo tem um crachá que dá para plantar, ou uma ideia, né, de um brinde. Antigamente, aqueles brindes horrorosos, né, como disse a palestrante anterior, né? Tudo que envolve resíduo, enfim. Então, acho que começou a se trazer realmente a sustentabilidade para a prática, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso. E quem são os seus principais parceiros hoje em dia? Bom, nessa jornada aí de 17 anos não foi fácil, né? Que nem eu cheguei a dar uma pincelada anteriormente, quase 17 anos atrás, a gente chega na mesma época, mais ou menos, que a história dos orgânicos, né? Então, que todo mundo olha para o nosso produto e fala assim, ah, mas é caro, né? E hoje eu tenho na ponta da língua, eu falo assim, cara é despoluir, né? Então vamos lá, da onde a gente vai partir para a nossa conversa, né? Só que 17 anos atrás, né, eu falava, nossa, então a gente entendeu que a gente tinha um papel muito importante que era de educar o mercado, né? De falar para o mercado dos benefícios de você falar, né, de ter um produto que fala de sustentabilidade. Então, não foi fácil, não é, porque a gente ainda faz isso até hoje, né? Eu acho que a gente que trabalha na área, a gente ainda, a questão do valor percebido, né? Como a gente, realmente a pessoa querer pagar o que vale, o que a gente faz, né? Então, ainda é um desafio. Mas que melhorou muito, né? Melhorou. E nessa jornada, eu acho que a gente tem aí uma questão de aumento de consciência, né, do mercado, né? Quando a gente começa a falar mais, né, as coisas começam a acontecer. Então, o mercado perceber, né, que abrir a consciência mesmo, né, que aquilo ali vale a pena, né, que aquilo ali de alguma forma efetivamente, não vira lixo, realmente não vira lixo, isso planta, nasce, né? Então, essa jornada aí, a gente ainda continua nessa luta, mas quando o mercado começa a perceber e olhar para isso, né, de um outro lugar, faz parte também, só que faz parte desse movimento, né, da gente chegar aqui né, e tá falando disso, né? E ter tido os grandes parceiros nessa jornada, né? Então, assim, eu sempre olhei para alguns lugares, né? A própria universidade, né? A gente sempre fez grandes parcerias com algumas universidades, aqui na PUC mesmo, quando começou a rodar o TEDx, né? Aqui a gente sempre fez crachá, né, pro bono, né, para eventos em universidade. Porque para mim também sempre tinha uma lógica assim, o estudante ele vai sair, né, da universidade e vai para o mercado. E a gente tem até um caso muito interessante. A gente tem um estudante que era aqui da PUC, a gente fez um material pro bono para um dos encontros, enfim, alguma atividade aqui na universidade, e ele foi trabalhar numa montadora de carro. Ele levou a papel semente para lá. Né? Então, você vê, ele estava aqui como estudante, então a gente sempre acreditou também de estar em alguns lugares com o nosso produto, falando da nossa história, mostrando o que a gente acredita, porque o caminho está aí, né? Eu falo que sustentabilidade é uma avenida que a gente escolheu atravessar, né? E que vai acontecendo uma série de coisas e a gente vai fazendo algumas escolhas para permanecer nela. E quando a gente permanece nela, essas escolhas vão acontecendo e as coisas vão, né, gerando resultado, você vai trazendo outras pessoas para caminhar com você. Né? E aí realmente amplia a consciência e tudo. Então a gente tem grandes os parceiros, eu falo dos parceiros que acreditaram lá atrás, né? A gente saiu, logo que a gente começou, a gente não tinha nem um ano de negócio, o André Trigueiro nos procurou, a gente saiu, né, no Cidade de Soluções, foram 13 minutos contando a nossa história de impacto. Né? Então, assim, sair 13 minutos no Cidade de Soluções com menos de um ano de empresa, nesse final de ano eu tive um AVC. Né? Porque, lógico, imagina, eu fazia o cafezinho, eu atendia cliente, eu fazia nota fiscal, né? Eu fazia tudo. E aí me sai no programa, né, de uma visibilidade dessa, né? Foi uma loucura.
mas a gente está aqui viva, né, e recuperada. Mas então a gente acredita e agradece muito as pessoas que nessa jornada, né, acreditaram no nosso trabalho, as empresas que, né, compraram. Hoje a gente tem a felicidade de dizer que a gente escolhe alguns clientes, né, por conta de muita gente também quer usar o nosso material para dizer que está fazendo bonito de alguma maneira, né? Então, para a gente isso é muito delicado, porque o papel a gente fala que é a ponta de toda a história que a gente faz. A gente tem uma cadeia muito bonita. Em São Gonçalo, a gente tem um projeto de geração de renda e diminuição da pobreza local, onde a gente tem a fábrica. Né? Eu tenho um programa com as mulheres para geração de renda e autonomia econômica. Né? Além de ter dentro da fábrica reuso, né? Circuito de água fechado, eficiência energética, enfim. Mas essa jornada a gente só chega até aqui porque algumas pessoas pagaram o que o meu produto vale, né? Então, e que bom, encontrei pessoas certas no meu caminho. Obrigada. Bom. E aí já trazer para a roda a história, na Plurale também foi um pouco isso. O papel é um papel especial, né? É um papel sustentável, a tinta é de soja. Enfim, a gente tinha possibilidade de fazer num outro papel, mais em conta, com outras alternativas, mas a gente manteve acreditando que era preciso acreditar e praticar, porque senão, se a gente só contasse essa história, mas não praticasse, não ia adiantar nada, né? Então, foi um pouco também dessa tua jornada também que a gente vivenciou, também parceiros, grandes parceiros, o André foi um deles, o André é sempre parceiro, empresas que acreditaram. Então, assim, ninguém chega aqui sozinho, tá certo? Não. Ninguém chega aqui sozinho. E aí já queria trazer esse olhar, Gabriel, do que exatamente vocês fazem lá. Conta um pouquinho aí do que é que vocês fazem. E aí alguém estava comentando aqui comigo que tem essa questão também das papeleiras, né? Uhum. A Ana até conhece bem essa história. O Rio e outras grandes cidades vandalizam muito, né? Destroem, né? Equipamentos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, perfeito. Eu vou dividir esse raciocínio em duas etapas. Uma relacionada um pouco à mudança geracional, à mudança de comportamento, eh, seja da sociedade como um todo em relação ao resíduo. Então, a gente vê, vamos pensar assim, políticas nacionais de resíduos sólidos sendo tramitadas e conversadas, e o decreto do plástico, por exemplo, que começa a entrar em vigor agora em janeiro de 26, colocando metas e porcentagens de destinação de resíduo cada vez mais desafiadoras para as empresas, quanto também uma mudança geracional onde o comportamento dos jovens, por exemplo, a questão do se uma pessoa joga um resíduo no chão, um lixo no chão, aquilo gera um desconforto, gera um incômodo. Então, essa mudança de percepção faz a sociedade assim, buscar iniciativas para o descarte do resíduo, né? Então, o que a gente faz na Flore, talvez é gourmetizar um pouco a lixeira ali, gourmetizar a forma que você está descartando o seu resíduo. Porque, como eu mencionei, você olha assim para nossa máquina e você não diz que é uma máquina para receber resíduo. Então ela tem LED embaixo que fica bem assim destacado. A identidade visual da máquina é uma identidade bem chamativa. São as marcas, as empresas que precisam fazer ações de sustentabilidade, ações de reciclagem. Então, Bebidas. bebidas, fabricantes. Hoje a gente tem clientes na área de bebidas, na área por exemplo, alimentício mesmo. Nosso primeiro case foi junto com a Nespresso para coleta de cápsula de café, onde a gente estimulou a reciclagem, né, dentro das lojas ali, junto num sistema de pontuação. Então, as pessoas que descartavam suas cápsulas de café iam pontuando e cada vez ganhando brindes e ganhando benefícios, né? E quando a gente estava desenvolvendo assim a solução, teve um mentor que falou algo para mim que pautou muito a gamificação do projeto, que ele falou assim, as pessoas, principalmente nessa questão do resíduo, elas não vão fazer a atitude só porque é bonita, mas elas querem ganhar algo por isso. A maioria, talvez, né? Existem ali um público pequeno que vai executar
a reciclagem, eu espero que isso seja cada vez maior, mas que a maioria quer ganhar alguma coisa. Então, nesses clientes que a gente atua, existe uma pressão dos consumidores dele buscando soluções de reciclagem, E tem formas de. funcionado isso? Funciona? As pessoas Funciona. E o que a funcionam. gente vê na prática é que funciona. Quando a gente implementa essa gamificação, as pessoas começam a competir, começam a. Que a gente tem um ranking, tem um sistema de pontuação. Então as pessoas querem cada vez mais subirem no ranking, descartar cada vez mais resíduo. Então, eu já vi, por exemplo, cliente saindo da Zona Sul e indo descartar na Barra, porque o sistema só tinha na Barra. Então, que é um trajeto longo. Então, as pessoas valorizavam muito esse sistema e a gente consegue entregar uma melhoria na taxa de reciclagem muito importante ali para a empresa, né, para esses clientes. E aqui no Rio de Janeiro, né, a gente vê muita vandalização assim das lixeiras. Recentemente a gente tem esses contenedores laranjas maiores e no dia da operação vários desses contenedores em chamas, funcionando como barricada. Eu imagino que ali no início do projeto a prefeitura nem a Conlurb também nem imaginava que isso aconteceria, mas a gente caminha no sentido de trazer tecnologia, trazer uma percepção quase que gourmet ali dessa experiência, inibe um pouco. E a pessoa está colocando o CPF dela ali para fazer esse mapeamento do quanto de resíduo ela está fazendo com o ponto dela. Então, a gente trazer essa tecnologia, trazer essa experiência, diminui um pouco essa questão do vandalismo. Já tivemos máquina dentro de uma balada, um barra restaurante, onde as pessoas descartavam garrafas de bebidas, muitas das vezes ainda com bebida dentro, e que posteriormente assim a máquina Estragou a máquina. ficava num estado bem complicado. Mas não é a maioria, né? A gente tem poucos casos relacionados a isso, então. E a gente quer aproximar, né? Colocar essas máquinas em condomínios, seja residenciais, sejam corporativos, para aproximar cada vez mais a pessoa ali da geração do resíduo. Então ela gerou o resíduo e faz ali logo o descarte. Legal. Alexandre, você estava falando no caso de vocês desse guia, né, para os parques. É, a gente, por conta até da revista, do site, a gente viaja muito. E a gente vê a situação assim de como aumentou, né? Não sei se foi a pandemia, não sei o que que foi, mas como de repente o brasileiro parece que acordou, né? Como é bonito, né? O Brasil, coisa que a gente sempre soube, tá certo? Para nós não é novidade. Mas assim, tem um público que parece que de repente acordou para isso, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência dos parques, né? Que são maravilhosos. E tem um potencial incrível ainda de crescimento, né? Então, como que vocês acham que isso poderia crescer ainda mais, esse público? Perfeito. As taxas, a gente vê o Rio de Janeiro como uma cidade super visitada. Mas Madrid, por exemplo, é algumas vezes mais visitada do que o Rio de Janeiro. Então a gente tem um espaço para crescer e para receber visitantes ainda muito grande, né? E uma das coisas que a gente percebeu analisando os parques nacionais é que a sustentabilidade ela não é só um hype e não é só uma necessidade, mas nós seres humanos preferimos espaços com design sustentável, com layouts sustentáveis. Aí eu vou trazer um pouco para minha sardinha, né, de neurociência. Porque um órgão demora 100 mil anos para evoluir. Então nós vivemos hoje com órgãos de momentos em que o ser humano ainda vivia na natureza. Então por isso que hoje espaços naturais ativam o sistema nervoso parasimpático, está relacionado ao relaxamento. Então lojas e ambientes como esse produzem pessoas que ficam mais tempo aqui dentro. Se você está falando de uma loja, de um parque, você mostra pessoas que vão ficar mais tempo na loja, vão consumir mais. Num parque, pessoas que vão ficar mais tempo no parque, né? E uma questão muito interessante foi justamente essa questão do layout. O Bioparque Pantanal, ele é um parque com layout muito biofílico. Ele é completamente arredondado, os espaços dos animais, eles imitam realmente o espaço dele na fauna.
Então, além das ambientações de pedra e árvore e tal, eles plotam na parede o ambiente do animal. Então, quando a gente foi comparar, por exemplo, com o AquaRio, ele tem um aumento de engajamento e interesse. E justamente por conta dos espaços amplos, dos layouts. Então, assim, nós preferimos estar em espaços assim. Então, acho que a sustentabilidade, ela precisa. Eu brinco assim, o empresário, quando ele entender isso, ele com certeza vai modificar os seus layouts, seus espaços. Então, isso é uma coisa que vai fatalmente acontecer com o E aí tempo. vocês fazem o quê? Uma consultoria? Vocês vão num lugar e olham aquilo ali, aquela realidade, conversa. Como é que vocês pesquisam? Perfeito. A gente coloca um equipamento de eletroencefalograma na cabeça da pessoa, com óculos que filma o que ela está vendo, e a gente faz a experiência com ela. Começa a entender os marcadores cognitivos. Bom, esse espaço aqui aumentou meu estresse, diminuiu, aumentou o meu interesse. Aquele estímulo visual, quando a pessoa olhou, aumentou, por exemplo, o engajamento dela em 30 pontos, né? E depois que a gente entende esse espaço, a gente faz o neurodesign dele. Ou seja, reconfigura ele para que ele gere uma experiência melhor para as Vocês pessoas. fizeram isso nesse do Pantanal? Fizemos isso no Pantanal, na Estância Rio da Prata, em Bonito, e Ok. fizemos também aqui no Aquarrio. E o legal é que a gente passava para metade das pessoas um vídeo sobre a ESG. Porque o problema todo era que a gente não tinha como levar as pessoas em vários lugares com práticas aplicadas. E nenhum dos parques tinha todas as práticas vigentes, né? Então a gente fez um vídeo e mostrou para eles. E o legal é que a gente conseguiu qualificar quais eram as práticas mais importantes. E eu brinco que assim, na parte E, né, e do G, que normalmente a gente lembra mais da sustentabilidade ambiental, né, e tudo mais. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente viu que o que conecta as pessoas nessa parte é justamente a conexão. Então, quando a gente mostrava espaços onde tinham mesas com 4 cadeiras para a pessoa se alimentar e espaços com mesas com 20, 30 cadeiras, as pessoas se conectavam mais e achavam mais interessante. Então, ou seja, se a gente trabalhar determinadas questões até simples de conectar mais as pessoas, deixar que as pessoas se conectem, que elas tenham, por exemplo, áreas de intervalo, perfeito, áreas de convivência em comum, intervalos do trabalho onde as pessoas consigam se comunicar, se falar. Isso a gente percebeu que, resumindo, as 60 insights que a gente gerou, né, para esses parques, a conexão é o que realmente une as pessoas ali, tanto os visitantes quanto os funcionários, e quanto a geração de percepção de valor dos funcionários para com as lideranças também. Então, os líderes que permitiam maiores conexão e que se conectavam mais com os funcionários, sabiam os nomes e tal, eles eram tidos como melhores. E realmente, né, a gente conseguia entender que o bem-estar das pessoas trabalhando ali era bem diferente, né? Então a gente passou dias em cada parque, conversou com diversas pessoas, Difícil, hein? Que trabalho. foi, mas é muito legal, assim, foi muito legal. A gente teve a oportunidade de falar com deficientes visuais, a gente analisou É isso que eu questões. ia te falar. Eu agora vivo uma situação de acessibilidade. Eu sofri um acidente esse ano, eu já estou recuperada. Mas nunca a acessibilidade para mim foi tão importante. E o Brasil ainda tá engatinhando nisso, né, para tudo, né? Então aqui eu fiquei feliz que tem um elevador, que é um elevador acessível, mas assim, são difíceis os lugares que pensam acessibilidade, principalmente nessa área de ecoturismo, né? Você chega nos lugares, aí você não consegue ter acesso, você fica limitado ali a algum local, você vê mais distante, né? Então, assim, a gente tem que pensar, e como você falou, é o tripé mesmo, não é só você pensar que o lugar é bonito, que tem o meio ambiente e tal. É possível que todos cheguem lá, pessoas de mais idade, né? O Brasil é um país que está envelhecendo, né? O Brasil é um país que cada vez envelhece mais, né? A pirâmide já não é aquela pirâmide que a gente conheceu, né? Então, é preciso pensar em todas essas vertentes, né? No lado do turismo, né? E aí eu trago esse recorte aí, da acessibilidade. E aí queria já trazer aqui para a conversa, Andréia, é, também esse olhar você falou um pouco do custo, né? Do preço, né? Porque ainda tem esse dilema que
sustentabilidade é um pouco mais caro mesmo, ainda, né? Se comparou ainda com a realidade do orgânico, né? Quiçá que os orgânicos sejam tanto quanto, que os sustentáveis sejam tanto quanto. Você acha que a gente vai chegar nesse ponto, assim, que todo mundo vai realmente ver valor? Ah, eu não vou comprar essa fruta aqui imensa, porque eu sei que ela tem agrotóxico, não sei o quê, mas eu vou comprar outra que é orgânica, menorzinha e tal, mas é sustentável. Você acha que a gente vai chegar nesse? Ah, eu tenho que acreditar. Não tem outro caminho. Preciso acreditar nisso. Assim, eu só queria voltar só naquela outra pergunta. Eu esqueci de falar de uns grandes parceiros que a Papel Sementes tem, que é a cooperativa de catadores, né? Que eu acho que a gente só chega até aqui porque a gente recicla o papel que compra da cooperativa de catadores da Guardiões do Mar, né? Então, eles são os grandes parceiros para a gente fazer o que a gente faz hoje, entrega para o mercado, né? É, Eu preciso acreditar nisso, sabe, Sônia? Eu falei brincando, mas é verdade, porque assim, você trouxe isso um pouco, né? Quando a gente entende, que eu falo assim, acho que a nossa geração, a minha geração, a gente causou muito problema, né? Acho que muitas coisas, porque ninguém nunca me disse que joga no lixo, joga fora, né? Mas que fora, né? Que fora, a gente está aqui, né? Então, eu me sinto muito responsável, né? Não sei como são todas as Carregamos essa pessoas. culpa, né? É, Carregamos essa sim, é culpa, nossa, é né? Eu acho nossa. que é nossa. É. Acho que a gente fez bastante Pô, mas acho que bobagem. não é só nossa, né? Quer dizer, nós herdamos um Sim, modelo, sim, somos sim. frutos Frutos de de um um modelo. modelo, E agora, né? Eu acredito agora que a gente justamente. consegue fazer essa mudança de A chave. gente faz essa mudança de chave, e quando a gente vem falando, né, que traz para a pauta, nesses anos todos, a questão, né, da sustentabilidade, agora com o ESG, a gente entende também que hoje nas escolas, as crianças, né, estão ouvindo falar disso, né, que a gente é um planeta só, né, que os recursos são finitos, né, a gente tem já uma juventude que lê rótulo, né, que quer saber a procedência daquilo que está E não consumindo, compra uma marca se a marca não for. Não compra, compra. né? Então eu acho que, acho não, acredito que isso só vai aumentar, né? Isso só vai, essa ampliação de consciência mesmo, né, das pessoas, e então eu acredito muito nisso. E eu acredito também que tem muita gente fazendo muita coisa legal. Né? E eu acho que a gente precisa, né, estar num evento como esse, a gente colocar luz, né, das coisas boas que acontecem, né, e falar que é possível, né? Eu tenho um negócio que há quase 17 anos faz sustentabilidade na prática, né? Quando vem a questão do ISG, eu falo, gente, é social, é ambiental, o que a gente faz? E governança é eu tomar as decisões da melhor maneira para eu manter os outros dois tripés, os outros dois perninhas de pé, né? Então não tem muito, sabe? Não é complexo, é querer fazer, né? É olhar que o problema está posto, né? Os problemas estão aqui, mas que a gente pode, através da força dos nossos negócios, né? Da inteligência coletiva, das conexões, olhar para o mundo buscando solução, né? E não focar no problema, né? Então eu acredito sim que o mundo a gente está aí construindo, né? E eu acredito também porque, assim, apesar de eu ter me sentir com um pouco dessa culpa, eu também acordo todo dia para fazer isso de uma maneira diferente, né? Então eu acredito que isso vai ser diferente, né? Não vai ser igual, né? É isso, tá bom? Obrigada. Maravilha. É, Gabriel, fala um pouco dessa ideia da gamificação, né? Uhum. Como é que isso, você está contando esse case aí né, das pessoas que querem cada vez mais e tal. Será que isso pode atrair novos consumidores? Porque eu vejo também muito jovem com essa caixa de papelão horrenda da pizza. Aliás, é uma coisa que tem que se pensar da economia circular, né? Eu fico revoltada porque sinceramente, eu não compro de internet, tá? Eu não compro, não gosto, sei lá. Mas eu fico revoltada com as caixas que não conseguem voltar, as caixas não voltam. Então, isso me irrita profundamente. Eu não consigo comprar da internet, que eu fico com a caixa, aí tem que reciclar a caixa. Então, enfim. Então, assim, dá para ver, como eu estava perguntando, a mesma coisa que eu perguntei para André, quer dizer, é possível virar essa chave? Será que a gamificação é o caminho? Tem que virar, né? Tem que virar.
E a gente vê que a gamificação é o caminho, sim, né? A gente vê ano após ano os índices de reciclagem no Brasil estagnados, assim, 3, 4%. E o plástico continua sendo o principal problema. 50% do resíduo que a gente gera é orgânico, e parte do resíduo reciclável, 50% é plástico. Cara, me revolta isso também. Você pega uma caixa, que é com uma caixa, que vem um outro plástico, que vem um não sei o quê. Pois Aí é. eu prefiro não comprar. O coisa isopor a tangerina, com a tangerina embalada. Gente, pelo amor de Deus, a banana embalada. Então, não prefiro nem Pois é. comprar. Então, e é um problema muito grande que se a gente não criar, não inovar, não desenvolver algo diferente para que essa taxa de reciclagem minimamente aumente, a gente vai continuar nos mesmos processos. A reciclagem ela é uma cadeia muito difícil, né? A logística, por exemplo, de resíduo é muito cara. Você ter as cooperativas, o serviço é muito caro de ir ponto a ponto fazendo a recolha do resíduo. E são poucos negócios, por exemplo, que se mantêm firmes assim nessa questão. Então tem que ter muita resiliência. Sustentabilidade, no final das contas, acaba sendo um pouco caro ali para as empresas, só que a gente consegue virar essa chave com a questão do posicionamento de marca. Você está fazendo algo pela sustentabilidade, os seus consumidores estão buscando algo relacionado a isso. E vocês têm metas também empresariais, metas dos C-levels ali relacionados, dos acionistas, né, relacionados às metas de reciclagem, né? Então, eu vi, acho que foi a Exame de agosto ou setembro, se eu não me engano, estava falando das empresas mais engajadas na questão ESG. E você via assim as empresas com as metas ali, Vivo, enfim, diversas empresas, diferentes segmentos com metas relacionadas a ESG e metas relacionadas à economia circular. Então, é chegar, bater na porta de cada empresa dessa, falando: olha, você tem uma meta a cumprir, você precisa fazer algo diferente. Se você não desenvolver, ficar na mesma, na mesmice, tentando, dando murro em ponta de faca, não vai resolver, não vai engajar. E a gamificação funciona isso que as pessoas ficam motivadas, ficam animadas e ficam, de fato, competindo para ver quem recicla mais. A gente fez um case junto com a Embratur no Festival de Cinema de Gramado agora, onde a gente colocou um reciclômetro em tempo real. Então, era uma televisão onde ela tinha ali as informações relacionadas ao resíduo e o ranking, né, atualizados em tempo real, e as pessoas descartavam o resíduo na máquina e já olhavam assim para a televisão para ver se ela ia subir no ranking. Exato. E a gente, além disso, né, a gente trouxe alguns brindes. Então, a gente comprou uns eco-brindes assim para se a pessoa atingisse 10 quilos de resíduo, 20 quilos de resíduo, ela trocava por um brinde ali no próprio evento, né? Então foi uma forma muito interessante de atuar, né? E a gente coletou mais de 150 quilos ali no evento. Era um evento que, por mais que o Festival de Cinema seja um evento muito grande, a, a- onde as máquinas, enfim, a nossa ação estava posicionada, mais os atores, o pessoal do próprio evento em si tinha acesso, mas gerou um alto assim, engajamento. As outras empresas que estavam participando ali, stand, por exemplo, da cerveja Stella, enfim, outras iniciativas que estavam no evento, olhava a máquina e via um potencial ali de, opa, eu consigo utilizar a reciclagem, a sustentabilidade para, enfim, gerar uma ação, uma campanha que eu vou estar fazendo bem e gerando dados a partir disso. Então a gente caminha nesse sentido, né? Gamificação é a principal estratégia. Eu espero que daqui a alguns anos ela não seja necessária, que a população descarte simplesmente pela ação, pela conscientização, pela cultura, mas que nesse primeiro momento é necessária, né? Eu lembro também de uma outra ação que a gente fez em uma escola municipal na Rocinha, onde as turmas, as crianças competiam para descobrir qual turma estava descartando mais resíduos, né? Então, ao invés de colocar o CPF, a criança colocava o número da turma e
era uma competição entre as turmas, né? E aí a criança, ela engajava o pai, fala, pai, eu preciso levar o resíduo para minha turma subir. E o pai conscientizava os próprios vizinhos. Então, teve um dia que eu estava em um cliente, eu vi no Instagram um vídeo da diretora de um pai com um saco dessa altura assim, cheio de resíduo, porque o filho dele estava pressionando. Então a gente vê que a gamificação tem funcionado. Então, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito social, a gente consegue impulsionar, por exemplo, o resíduo que está sendo direcionado para as cooperativas, consequentemente aumentando o impacto social ali na renda dos colaboradores ali da cooperativa. Então, tem funcionado e a gente tem impulsionado cada vez mais essa estratégia. Na minha época chamava gincana. Também na minha. Somos contemporâneas, Andréia, somos da gincana. Era gincana, Verdade. exatamente. Alexandre, e essa ideia de turismo, entretenimento, né, mexe com as emoções, a gente já viu isso, né? E as empresas desse setor de economia criativa têm procurado a tua empresa, a tua startup, Neurosense, para conhecer melhor esses públicos. Eles têm procurado vocês? E a gente tem feito muito trabalho de lançamento de produtos. Então, por exemplo, o Boticário esse ano lançou o primeiro perfume de cogumelos do mundo. É bom, cheira bem, isso, será? Assim, eu não posso falar mal do meu cliente, né? Mas Acho que não. Nem vi, mas mas deve ser não, deve ser segmento, bom. é um segmento, por exemplo, ele tá na mesma linha do perfume de melancia. Eu não sou muito chegado no Estou perfume chegada doce. também. Sou. Então, o que que acontece? É um posicionamento mais para adolescentes. Então, nesse público, esse de melancia, por exemplo, o primeiro estoque foi embora na primeira semana. O bom é isso, é que tem sempre quem gosta, né? Poxa. Cogumelo, melancia, E eles estavam com essa dificuldade, porque melancia a gente conhece, tá dentro do nosso, né, da nossa vida. A gente conhece a Magali, né? Enfim, né? Mas e aí, cogumelo, como é que faz? E aí a gente fez uma análise com o perfume para entender que tipo de sensações trazia para as pessoas, né? Para aquele público. E foi legal que deu uma sensação muito de nostalgia, de abraço e tudo mais. Tinha um recorte do público também, que jovens, né? Mas da classe D e C. Então a gente também pensou, quando pegou a ficha, muitos de pais divorciados, aquela coisa. Então, assim, a gente conseguiu atrelar um pouco essa nostalgia a também a questão familiar, porque todo mundo falava que era um abraço, era família. Então a gente foi começando a fazer essas correlações que são muito legais. McDonald's a gente ajudou a analisar também o lançamento de produto. Café a gente ajudou a analisar que tipo de terroir é melhor para uma empresa de outro país, né? Ela queria comprar o café brasileiro, mas não sabia de onde comprar, né? Então a gente analisou de Minas. Aliás, eu estou me lembrando aqui, um dos cases mais. Assim, a COP30 é uma grande. Desculpa te interromper, mas já contando isso. A COP30 é uma grande vitrine, tá certo? Todas as COPs, né? Mas foi uma grande vitrine, principalmente para o Brasil, para a Amazônia, né? Belém do Pará. É um lugar, entre aspas, desconhecido para o mundo em geral. E até mesmo para o brasileiro, para o brasileiro. Eu já conhecia Belém, já conheci o Pará, já trabalhei, mas enfim. E essa experiência, o que você está me lembrando é que a experiência não só da comida típica, da comida local e tal, mas do café que eles levaram para lá, vários tipos de cafés especiais, né? Era um stand super concorrido, a experiência do café, a experiência das biojoias, né? Das joias feitas com design, né? Não é só a bio, né? Quer dizer, a biju, assim, comum. É uma biju com design. E aí eles curtem, os estrangeiros curtem. Tanto que eu achei até meio assim, estapafúrdia, aquela coisa do alemão lá, do Premier, porque as pessoas que nós tivemos contato adoraram a experiência, adoraram. Claro, é um lugar, assim, muito honesto, faz muito calor, né? O mundo está muito quente. O mundo está quente. Então, ali, não poderia ser feito dentro do refrigerado só. Quer dizer, vivenciamos lá uma experiência de que o mundo está passando por isso. Mas eu me lembrei disso, desse recorte do café. E a gente lembra no Brasil que acha que café é só de mineiro, de paulista, né? De baiana, agora muito. Mas o café do norte
Din-din super aclamado, né? O açaí gourmet para eles também, né? E chocolate de café. Então, assim, essas experiências para eles desses produtos foi sensacional. Verdade. E uma coisa que a gente faz muito também de analisar espaço, aí eu brinco assim, muito ponto de venda, né? A gente tem visto justamente que existem questões que muitas das vezes a gente não leva em conta, mas que são muito necessárias. No Bioparque Pantanal, por exemplo, eles achavam que o melhor tanque, assim, disparado, era o tanque onde tinham as piranhas. Por quê? Porque os predadores ficavam no tanque. E as piranhas, pela primeira vez no mundo, deram ovos no tanque ali, junto com as pessoas olhando. Normalmente elas são retiradas e levadas para o tanque de reprodução. Pela primeira vez no mundo isso aconteceu no tanque. E os dourados iam querer comer os ovos das piranhas e elas mordiam os dourados. Então você tinha uma luta em tempo real ali, você vê na O natureza. mundo como ele é, O né? mundo como ele é. Só que quando a gente foi analisar, as notas daquele tanque eram horrorosas. E aí a gente foi entender o porquê. Primeiro, esse tanque era o fundo de uma lagoa do lado de fora do Bioparque. Era também do Bioparque, mas uma segunda etapa da experiência. Então, quando eles fizeram a parte de vidro para dentro, onde é o circuito, eles colocaram lá embaixo. Então, as pessoas idosas reclamavam que não olhavam, porque elas tinham que agachar. Eles até colocaram uns estofados assim, mas e aí, você senta, levanta? Nem eu quis fazer isso. Você imagina, né? Então só as crianças faziam, né? E aí uma outra coisa que foi muito interessante que a gente falou, não, mas não pode ser só isso, cara, porque as pessoas que sentaram, que agacharam, elas também não tiveram uma boa percepção. E aí a gente foi começar a fazer correlações com os outros tanques. E aí olha que interessante, o aquário das piranhas, ele tinha uma vegetação atrás, e como ele era pequenininho, ele dava a impressão de ser um aquário de restaurante. Parecia um aquário de restaurante. E aí quando a gente Grande. ele era um fundo de uma lagoa, só que eles botaram uma vegetação e você não via o fundo da lagoa. Você via as piranhas ali segurando os ovos e os dourados querendo pegar elas, elas sarrapeando os dourados. E acabou, você não via o Aí resto mudaram, vocês toda a conseguiram falta. com essa. Bom, passamos o relatório para eles, 60 insights de cada um, inclusive nesse, como a gente sabe que eles não têm como levantar o aquário, a gente orientou que eles possam dar uma rebaixada no chão. Porque aí você entra ali, fica na área de visão. Pois é. Porque, gente, imagina, a sua percepção de que a minha melhor atração é essa, e na verdade é uma das piores, imagina. E aconteceu uma coisa parecida aqui no Aquarrio. Porque quando as pessoas iam para aquela fila também das piranhas no Aquarrio, a fila é gigante. E aí, quando as pessoas desistiam da fila, elas tinham uma sensação de prazer muito grande. E aí o pessoal, não, mas isso é bom. Não, não é bom não, porque você imagina se o cara sai da tua atração e não vê uma das suas melhores atrações, cara. Ele só vai prejudicar a experiência dele. E aí a gente orientou que eles fizessem algumas ancoragens de público antes dessa parte do circuito. Porque aí isso ia deixando mais atrações ali, que o cara fica 10 minutos, outra que o cara fica 5, outra que o cara fica meia hora. Então você segura uma galera, e aí quando você chega na virada da atração, você tem um pouco mais de escoamento. Então, enfim, né? Tem muitos insights que a gente conseguiu dar, porque o Aquarrio, por exemplo, ele é aberto ao público em geral. O Bioparque Pantanal ele é gratuito, então você consegue controlar mais quantas pessoas estão. E quando o Aquarrio, por exemplo, está lotado, a percepção das pessoas é muito ruim. E agora, no fim do ano, a gente vai viver lotado o dia inteiro. E a produção, ela hoje as pessoas acham que é uma coisa assim. O olhar do produtor é exatamente junto com o arquiteto, junto com o médico, ou junto com vamos construir, vai ter público, vai ter uma atração, o que, que vai ter? Como vamos construir isso juntos para que não aconteça isso? Porque o produtor tem esse olhar crítico, o produtor tem esse olhar público, porque ele sabe, igual a história do bombeiro, por onde é o escape? A gente tem uma noção do, mas vem cá, como é que o idoso vai sentar aqui? Como é que vamos? Entendeu? Será que você. Eu já achei que as pessoas estavam angustiadas de ver o dourado morrer.
Eu já não consigo. Uma vez eu estava na casa de uma amiga e o filho estava vendo aqueles negócios do National Geographic, e aí tinha uma leoa jovem que foi atacada. De vez em quando, aquilo volta na minha cabeça, aquela leoa jovem do início da vida, morrendo, atacada por outro. A gente sabe que isso existe, mas a gente já tem violência. Então, acho que às vezes, a gente não pode atiçar esse tipo de sentimento do público, sabe? Eu sou fofa. Eu acho que a gente tem que, né? A gente sabe que isso existe, mas a gente precisa valorizar isso para isso ser bacana. Essa seria a minha intervenção. Acho que uma coisa que eu posso trazer que corrobora muito com o que você falou é que agora estão saindo alguns artigos científicos onde a gente sempre mapeava o medo como luta, fuga ou paralisia. Então a gente ficava estressado, ficava com medo de alguma coisa, ou a gente partia para cima se desse para fazer alguma coisa, ou a gente foge, né? Ou a gente paralisa de medo e sofre as consequências, né? Hoje a gente está conseguindo perceber que as pessoas ficam estressadas às vezes sem nada. Porque na época das cavernas você só ficava estressado se tivesse um animal, um bicho, alguma coisa. Hoje você está em casa, com todo seguro, com televisão ligada, com um monte de tecnologia, com dinheiro no bolso, às vezes no banco, e você está estressado. Então, essa velocidade do mundo, ela está gerando uma ansiedade na gente crônica e hoje isso já começa a aparecer nas pesquisas científicas, mostrando que está mudando a nossa reação neurológica ao ambiente. Então, antes, quando a gente precisava ter um estímulo de perigo para poder ter cortisol na corrente sanguínea dentro daquele espaço, não precisa mais. Hoje você se lembra da conta para pagar, você se lembra do negócio. Estou atrasado. Você sozinho ali tá. Ah, meu Deus, quero morrer agora, né? Então, isso que você falou é muito importante. A gente está estressando cada vez mais e a gente precisa de um mundo mais fofo. A gente precisa disso. Eu falo com a Andréia, que falou sobre sessão dos 80, né, da conta política, fala, tenta transmitir coisas boas. O que está errado, está ruim, a gente já sabe. As crianças já sabem, a gente já está todo mundo vivendo um momento tão delicado, que a gente não precisa mais ficar falando, essa não sei quantas toneladas de lixo, não sei quantos peixinhos morreram afogados, não precisa. Então, o que a gente precisa mostrar, que temos soluções, pessoas como a André, como você, como a Jane, como o Gabriel, como Sônia, todas essas outras 21 pessoas que passaram por aqui hoje, que são fazedores de coisas que podem agregar. Então, essa é o valor, né, de fazer coisas boas e parar de falar de coisas ruins, que é Eu te prometo que é a última frase. Já que a gente está aqui na PUC, eu acho que uma das coisas que eu comento muito, que eu gosto muito de estudar civilizações, e a gente fatalmente cai nas religiões, né? E uma coisa que eu brinco muito, que eu falo assim, gente, uma das coisas que eu mais gosto das falas de Jesus é a questão do amor. Ame ao próximo como a ti mesmo. Aí eu sempre brinco assim, toma tua mãe, ou então quando alguém toma teu filho, cara, tu imagina se todo mundo se amasse, não precisa ser nessa mesma proporção, mas você imagina só se as pessoas parassem de sacanear as outras. Isso já seria o suficiente. Então eu brinco sempre nessa, né? Acho que às vezes é mais fácil amar o urso. Depois dessa reflexão fantástica, vamos tentar amarrar aqui, tentar entregar no tempo. Ser prática para entregar no tempo. De lá para cá, vamos lá? Considerações finais. Não, mas queria super agradecer, que foi enriqueceu aqui. Bom, então acho que fechando, eu acredito que esse esforço coletivo, seja de iniciativas corporativas, iniciativas civis mesmo, de buscar pressionar marcas, o governo, diferentes escopos sobre soluções sustentáveis, soluções, transparência, ali falando do escopo de ESG também, a transparência é muito importante, principalmente na governança.
é algo que tem acontecido e eu espero que aconteça cada vez mais. E acho que o cenário político até tem favorecido a questão da sustentabilidade nos últimos meses, na questão da reciclagem, da destinação de resíduos. A gente tem visto políticas, principalmente lei de incentivo à reciclagem, que é similar à Lei Rouanet, só que você consegue destinar ali o seu imposto de renda para a iniciativa de reciclagem. Então, muitas empresas, muitas startups nesse segmento vão poder se beneficiar desse mecanismo. Então, é algo que a gente, como empreendedor, como empresário, a gente eh, tem que ser neutro, né? Você tem que empreender, você tem que criar o seu negócio é, independente de políticas do governo, mas isso a gente tem visto bons movimentos para que isso favoreça esse setor, né? E a mudança geracional também apoia. Então, acho que são diversos escopos, gamificação também é um deles que vai fazer diferença. E a gente espera que também que vocês vejam cada vez mais máquinas da Flore por aí, porque é significado de que as empresas estão fazendo alguma coisa e de que a gente está fazendo a destinação correta ali dos resíduos, né? Então, queria agradecer e fortalecer esse pensamento também. Andréia. Bom, como eu falei, a gente está num município lá em São Gonçalo, né? E aí eu queria fechar amarrando isso para a gente olhar para os territórios que a gente atua, né? Porque eu acho que o primeiro impacto da gente é onde a gente atua diretamente, como empreendedora, como empresária, né? A gente sabe no meu município hoje o maior problema que São Gonçalo tem é cuidar da questão de resíduos, né? Então, eu poder atuar com o meu negócio, né, que cuida do resíduo papel, que recicla, dentro desse território, a gente entende que a gente colabora, né, para que ali, né, seja um lugar, né, melhor, né, que possa se viver melhor. É um lugar de muita potência. A fala de antes aqui, né, ela falando que ela chegou lá há pouco tempo, eu estou lá há 17 anos, né? Então, eu acredito que tudo isso passa para a gente olhar realmente para os territórios que a gente atua, né? Entender os problemas que ele tem, mas treinar o nosso olhar para as soluções que a gente pode levar, né? Então, e é isso que eu faço com o meu trabalho, né? Que eu busco fazer com o meu trabalho todos os dias. E posso dizer que posso afirmar que é possível, né? É possível, né? É só uma questão de escolha mesmo. Obrigada. Bom, eu acredito que assim, na parte de sustentabilidade, o que deu para perceber, né, com esse projeto que a gente desenvolveu e a gente já fez mais de 2.000 análises, né, então entendendo aí um pouquinho do nosso comportamento, no S, né, eu acho que assim, a gente precisa se conectar mais com a natureza. O ser humano pede isso, nossa biologia pede isso, nosso DNA quer se conectar mais, quer estar mais na natureza. Então, eu acho que isso fatalmente a gente vai acabar se ressignificando e descobrindo. Graças a Deus, a gente começa a ver, né, essas coisas hoje. E na questão do E e do G, a conexão. A gente também conseguiu perceber nesse projeto que as pessoas querem se conectar com as outras e quando elas estão conectadas, elas dão o seu melhor. Eu brinco que é quando um mais um para de ser dois e vira três, né? É quando às vezes você vê aquela equipe que não aparentemente não tem nada de extraordinário, e quando você vê gera resultados extraordinários e não tem nada a ver com a habilidade individual de um ou de dois. É essa sinergia. Então, eu acho que é isso, é para que nós individualmente nos conectemos mais com a natureza, que faz parte da nossa biologia, e que nós, como empresários e como funcionários, nos conectemos mais às nossas equipes e ao nosso entorno, porque isso também foi demonstrado que as equipes de maior sucesso nesses locais eram aquelas que estavam mais conectadas, que tinham coisas simples como mesas, onde um consegue ver o outro, conversar com o outro. Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. A gente precisa se conectar mais conosco e com a natureza. Maravilha. Agradecer a Betina, a Silvana, todo o time aí, esse espaço.
Queria puxar a sardinha aqui para a comunicação. Eu acho que toda essa jornada precisa ser contada, quer dizer, o storytelling da jornada será feito por comunicadores, não necessariamente jornalistas, mas também influenciadores, enfim, especialistas. E eu espero que a gente esteja junto, contando essa história também, compartilhando esse conhecimento, esses saberes e parabenizar vocês aí pela realização. Obrigada, foi muito.